Muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje, dia 18 de outubro de 2020, dia bastante importante aqui pelo tema que a gente vai discutir. Meio ambiente. Temos aqui um convidado muito qualificado com o tema. Trata-se do senhor Marcos Pereira, um ambientalista, e também a nossa querida Maria Helena, nossa tradutora de Libras. O tema meio ambiente é bastante, digamos, polemizado, porém nós tratamos isso com muita serenidade, sem correr do tema. A nossa responsabilidade ela vai além de pessoas comuns, uma vez que eu sou analista ambiental da nossa fundação. Então eu tenho que ter muito discernimento com esse tema, muito cuidado para que a gente consiga fazer com que a economia ande, funcione e que também o meio ambiente seja respeitado. Então a palavra-chave é desenvolvimento sustentável. No meu modo de ver, isso é possível, a gente faz o possível para que aconteça, e apesar das dificuldades. Temos muito a avançar em todos os sentidos, mas é um passo de cada vez e vamos fazendo a nossa parte. Portanto, nesse momento eu gostaria de convidar ao Marcos Pereira, que é o nosso convidado de honra aqui da nossa live, para que ele faça uma apresentação. Por favor, Marcos, fique à vontade, muito bem-vindo aqui à nossa casa e à nossa live. Obrigado, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando pela live. Sou Marcos Pereira, ambientalista, moro em Navegantes. Recebi o convite para vir participar da live porque o meio ambiente é um tema que me custa muito caro, então todas as oportunidades que houverem em que eu possa falar sobre meio ambiente, eu estarei presente e agradeço o convite. Lembrando que o Marcos está aqui como técnico, ele não tem vinculação política comigo ou com o nosso partido, ele veio como colaborador aqui para discutir o tema e como conhecedor profundo das questões técnicas, só para deixar bem claro para que as pessoas não confundam. As opiniões que ele emitir aqui são opiniões pessoais dele e a gente vai respeitar isso, ainda que faça uma crítica em relação à nossa pessoa ou ao nosso partido, a gente vai ouvir isso. Quem está no meio público não pode se omitir de ouvir críticas, então, Marcos, se você tiver alguma coisa para nos criticar, não se preocupe que a gente vai interpretar como uma crítica construtiva para poder melhorar se for o caso. Nossa cidade, né, ela tem diversos problemas ambientais, né? Recentemente nós tivemos um já, que é o problema da água, né? Da água limpa, né? Água potável para todo mundo, uma água bem distribuída. Então, além desse problema, nós temos o nosso rio também, que sofre um desgaste ambiental, né? Devido aos resíduos sólidos que são jogados dentro dele, né? Nós temos o problema da nossa praia, né, nossa orla. Nós temos ali, principalmente no Gravatá, um problema urbanístico, um problema ambiental muito sério. Então, quer dizer, problemas ambientais em Navegantes existem muitos. Por aqui enumerá-los, né, a gente gastaria muito tempo. E como a live é curta, né, não dá para enumerar todos, mas a gente vai tentar se ater aos problemas mais sérios. O principal deles é a questão da água limpa, né, água potável, água de qualidade para a população de Navegantes, né, a questão também do saneamento básico, né, esgotos, né, o despejo de resíduos, a mobilidade urbana, né, também é uma área ambiental muito séria, né. Nossa cidade sofre com esses temas. A questão do rio, eu entendo que o rio Itajaiaçu, ele é a principal fonte de renda para a região. Então nós temos que usá-lo racionalmente. A gente tem usado ele de maneira muito agressiva com o rio. Nós podemos melhorar bastante nesse aspecto. E muitas coisas relacionadas à própria educação. Uma das nossas propostas é a implantação de uma escola técnica aqui, que vai permitir que se formem profissionais que vão ter também, além do conhecimento técnico, uma formação do ponto de vista ambiental bastante importante para que eles atuem de maneira proativa nesse sentido nas empresas, né? Isso vai contribuir com uma melhora na questão industrial. Na questão residencial, o grande problema são os resíduos
do esgoto sanitário. Além de nós criar um problema gravíssimo para o rio, e aí não fala-se só de Navegantes, fala para toda a região, e até na semana passada eu comentei que Blumenau, em sua grande maioria, já implantou o sistema de esgoto sanitário, e já eu consegui observar, Marcos, uma diferença aqui na foz do rio Itajaí-Sul. Já é perceptível isso, eu não consigo comprovar cientificamente, mas houve uma melhora aqui na própria qualidade da água do mar aqui da Praia do Navegantes, a partir do segundo ano, principalmente, da implantação em Blumenau, o que significa que se nós fizermos em todos os municípios o saneamento básico, vai melhorar muito a qualidade da nossa água do mar aqui e o nosso banho aqui do mar. E também isso tem um outro problema, essa questão do esgoto sanitário, que ele afeta uma outra situação muito importante no meu modo de ver, que é o nosso lençol freático aqui. Nós temos um lençol freático importante aqui na cidade, e que o esgoto sanitário da nossa cidade tem interferido bastante, tem fluído uma água que é de altíssima qualidade, que foi utilizada durante muitos anos para o consumo humano, e ainda existem muitas ponteiras aqui na cidade que utilizam dessa água para o consumo doméstico, né? Então é uma situação que nós, resolvendo o problema do esgoto sanitário, nós damos um passo bastante importante na questão de agredir pelo menos em parte, o rio, e também do lençol freático, né, Marcos? Sim, se a gente pegar um contexto geral, na questão dos resíduos, né, óbvio, você passa também pela questão da educação ambiental, e eu acredito que ela deva ser implantada nas escolas, né, porque você conseguindo educar a criança, você transforma ela para o futuro, né, com maior consciência ambiental. Navegantes tem um déficit no saneamento de esgotos, né, no saneamento básico, principalmente na coleta dos seus resíduos, né, a ponto de isso é como você falou, né, nós temos um sistema de saneamento, né, a tubulação de esgoto nossa é muito antiga, muito arcaica, e não houve a remodelação dela. Navegantes não tem na sua totalidade um sistema de tratamento de esgotos. Se tu conseguir implantar um sistema de tratamento de esgotos, não só de modo geral em toda a cidade, mas nas residências e nas indústrias, você consegue salvar o rio. Tu consegue devolver para o rio uma água, se não limpa, pelo menos sem resíduos, para que também o rio possa respirar. Nós temos uma estimativa de que se Navegantes continuar a negligenciar o rio, brevemente nós não vamos ter mais pescadores, né, porque o rio vai perder a sua qualidade de produção de peixe, de alimento, e o rio, como tu falou, ele não é só uma fonte econômica, né, ele é uma fonte de riqueza para os pequenos agricultores, aqui na nossa área rural, né, o rio ele traz a vida. Na realidade a água é o sentido da vida, né, e cuidando dessa água, tratando essa água, a água indo com qualidade para dentro das residências e ela saindo das residências e da indústria com qualidade também, tu consegue preservar o rio. Se nós fizermos a nossa parte, o outro lado também tem que fazer, né? Então existe aí o consenso de que para se falar da questão do rio, tu vai ter que fazer um acordo bilateral entre as duas cidades que usufruem desse rio, né, para que ele realmente reviva. As cidades lá do Vale do Itajaí, mais retirados de Blumenau para cá, elas já vêm se adaptando a essa técnica de fazer o tratamento do rio. As únicas que ainda têm esse déficit, por incrível que pareça, são as cidades aqui, né, à margem, já no fim do rio aqui, que é Itajaí e Navegantes, né? Navegantes, infelizmente, tem esse déficit e ele não é de agora, ele já vem de longo prazo, né? Então, se a gente não fizer uma política pública à conservação do rio, o rio vai deixar de ser uma fonte econômica para a cidade. Uma outra situação que eu coloco em relação ao rio é uma sugestão que também não é minha, ela originalmente é de outra pessoa, mas que a gente tem, no meu modo de ver, é importante trabalhar,
a gente reter alguns resíduos que descem pelo rio, né, Marcos? E isso é possível através de redes, é uma saída, né? Porque se vocês olhar, qualquer pessoa que passe, por exemplo, aí na balsa atravessando, daqui a pouco ela dá de cara com um pedaço de geladeira, entendeu? Qualquer tipo de material. Aí, quem vai na praia, às vezes esse material vai e acaba voltando para a faixa de areia, né? E muitas vezes esses materiais ele vai se compartilhando e os próprios peixes acabam consumindo esses materiais. Nós já vimos aves aqui que consumiram plástico e que morreram aqui na beira do rio nosso. Quer dizer, é um crime que nós podemos evitar, é uma solução que não é tão difícil assim da gente fazer, basta a gente fazer, ter esse compartilhamento com a cidade vizinha, que é bastante importante essa tua colocação aí, para que nós assumamos essa responsabilidade, ainda que quem jogue o resíduo seja lá uma pessoa de ilhota mas nós temos que tomar uma medida, porque se isso chegar no mar, ele vai ter uma consequência com certeza, e o maior prejudicado isso é o sistema como um todo, né? É o pescador, é a pesca, enfim, e é uma maneira de você controlar isso, fazer um sistema, como nós não temos nenhuma barragem no trecho, que seria uma maneira de você conter esse material, nós colocarmos redes, né, e fazer uma limpeza periódica, né, ainda que diariamente, ou às vezes até mais uma vez por dia, dependendo da quantidade de resíduos, recolher essas redes, aí por exemplo, uma sugestão que nós tínhamos dado aí na região da ponte sobre a BR-101, né, então, é possível fazer isso, mas para aí tem que ter boa vontade, né. Eu sempre digo que a nossa parte nós vamos fazer em todo esse sentido, vamos trabalhar para que as coisas realmente aconteçam. E por isso que eu estou me colocando a candidato a vereador, que como autoridade, você além de sugerir, você pode dar encaminhamento a esse tipo de solução. Você, como vereador, o vereador pode tranquilamente, através da Câmara de Vereadores, convocar a Câmara de Itajaí, o próprio município de Itajaí, para fazer uma reunião conjunta e a gente, numa reunião de trabalho, dar encaminhamentos para esse tipo de situação. Essa é uma medida, por exemplo, que as duas fundações, a de Navegantes e a de Itajaí, elas podem exigir como compensação ambiental de uma empresa que esteja se licenciando na região. Então é uma coisa para se pensar, é uma coisa que eu acho que nós deveríamos avançar essa questão, para não chegar tantos resíduos no mar, sendo que é possível reter esses resíduos aí. Pelo menos parte deles, se não do todo, né? Quando tu fala do rio Itajaí, tu tem que pegar ele desde lá do seu delta, né, até a sua foz. E o que a gente percebe é o seguinte, que é fácil cuidar do rio. Tem trechos do rio em que ele, além de ser navegável, ele tem fonte de alimentos. Ele ainda você consegue ainda buscar o peixe, né? Infelizmente aqui na nossa região já é mais difícil, considerando justamente isso. Os resíduos, né, eles fazem com que o peixe ele fuja, ele não se procria. Uma ou outra espécie ainda se cria dentro do rio, mas não são todas, né? Infelizmente a previsão que a gente vê, se nada for feito, é que em 50 anos o rio Itajaí, pelo menos da parte vinda de Luiz Alves para cá, ali da divisa de Gaspar para cá, o rio Itajaí se transforma no rio Pinheiros, de São Paulo. Há 30 anos o governo de São Paulo vem trabalhando com draga, com um sistema de tratamento, né, tratamento de água, tratamento de esgoto, tentar recuperar o rio Pinheiros. E vai levar 100 anos para essa recuperação. E nós vamos degradar o nosso rio em menos de 50. Por exemplo, um tema que eu vou tentar ser bem objetivo é a questão das nossas cavas de mineração que tem aqui na cidade. Nós temos verdadeiras crateras aqui e nenhuma medida é tomada. E só que eu queria esclarecer para as senhoras e senhores que essa é a questão do licenciamento das cavas de mineração aqui, é feito pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. Pelo IMA. Então, infelizmente, a antiga Fátima, o IMA, né? Infelizmente a fundação não pode intervir diretamente, né? Salvo uma questão de um acidente, alguma coisa assim, uma denúncia, a gente tem que fazer essa análise, mas
o licenciamento é do Estado, então a gente não consegue interferir. E isso é um problema também grave, do ponto de vista, seja do ponto de vista visual, seja do ponto de vista de assoreamento. Nós temos, às vezes, com enxurradas, Marcos, que escorrem muitos sedimentos, especialmente de barro, né, para o meio da via pública. É uma situação, é um problema ambiental esse, né? Enfim. Eu vou falar até com eu vou tomar como exemplo o que aconteceu ali na cidade de Penha. Cidade de Penha agora o IMA autorizou que uma mineradora se instale no eixo turístico da cidade, né? O que é proibido pela legislação local lá da cidade de Penha, né? Resumidamente, a gente não tem poder de interferência numa decisão do IMA, mas como cidade a gente pode, dentro do plano diretor, estabelecer critérios para esse licenciamento, ou seja, existe o licenciamento do IMA, mas como ente federado, o município tem poder de colocar dentro do seu plano diretor alguns regimentos, alguns regulamentos para que sejam feitos isso. Inclusive observando a questão de mitigação, né, dos impactos ambientais, né? Hoje os impactos ambientais são classificados em grave, pouco grave e leve, enfim. Eu acredito que tu não pode ferir a legislação estadual, mas tu pode, com base na legislação estadual, colocar algum outro critério para que essas cavas, os resíduos jogados por isso, sejam controlados, sejam analisados pela própria entidade fumando, né, de maneira eficiente, né, porque a legislação municipal ela pode acompanhar a legislação estadual e pode acrescentar alguma coisa que a lei permita, né? Então eu acho que uma renovação do plano diretor ele ajudaria muito, tanto na questão das cavas de mineração, quanto até na questão ambiental de maneira própria, né? A questão de você praticar o desenvolvimento da cidade sem ferir o meio ambiente, porque afinal nós somos elementos do meio ambiente, né? Nós o integramos, não é o meio ambiente que está inserido na cidade, é a cidade que está inserida no meio ambiente. Verdade. Agora vamos falar em temas mais proativos, né? Porque se a gente levar só para o lado do rigor, ao pé da letra, a legislação ambiental de maneira geral ela fala o seguinte, ó, não pode, não pode, não pode, mas sempre depois do não pode tem mas, e isso é uma coisa que é complicada. Às vezes o que acontece? Um empreendedor, para conseguir, às vezes ele está inseguro por uma determinada situação, ele vai lá e ele é obrigado a contratar um departamento jurídico para chegar e discutir o assunto com a própria fundação estadual, municipal, né, para poder se amparar e ver quais os dispositivos da lei que lhe permitam a poder operar em determinada situação. Eu entendo que a legislação ela tem que ser mais clara. Algumas coisas eu concordo que tem que ser autodeclaratórias para não exigir. E a fiscalização, sim, se a pessoa declarar que mas declarou e não cumpriu, aí a fiscalização tem que atuar. Mas ela tem que, no meu modo de ver, o empreendedor também tem que ter algumas liberdades, não ninguém quer fazer coisa errada, porque a ideia, o princípio é que o ser humano ele é confiável. Se ele saiu fora da linha, alguma coisa assim, aí sim, no meu modo de ver, essa é uma opinião pessoal minha, né, e como analista também, eu procuro ter muito bom senso na hora de analisar um processo de uma empresa e dar o máximo de celeridade possível sem atropelar a legislação, naturalmente, porque nós temos que a rigor seguir o que a legislação nos obriga a observar, mas também nós não podemos ser muito rigorosos, não seria a palavra rigorosa, nós não podemos ser intrínseco numa determinada situação, porque senão você fecha todas as empresas, e aí é um problema socioeconômico. E a questão econômica tem que ter muito cuidado para a gente fazer com que as empresas se desenvolvam, sejam parceiras do poder público. Essa é a minha visão. Se for
Não que eu queira aqui defender intrinsecamente um caminho, mas eu acho que o bom senso é o melhor caminho para a questão ambiental. Eu digo o seguinte, tudo é possível com desenvolvimento sustentável, né? Eu sou um defensor das 17 ODSs, né? E quando você planeja uma empresa, ou a instalação de uma empresa, ou de um empreendimento numa cidade, tu também tem que pensar que impacto essa empresa vai causar na cidade, tanto o impacto positivo quanto o impacto negativo. É possível atuar de maneira a preservar? A lei é rigorosa? A lei é rigorosa, mas já dizia um professor de direito, dura lex sed lex. Né? Enquanto a lei existir, essa é a lei. Como eu falei na minha fala anterior, tudo se resolve, tudo pode ser compreendido para desenvolver navegantes dentro de um plano diretor que abranja todas as qualidades que a cidade tem. Né? Não só a qualidade humana, mas a qualidade também das demais espécies que convivem com a espécie humana. Né? E com o habitat onde essas espécies vivem, que é a cidade de Navegantes. Perfeito, muito bem colocado esse teu parecer, é muito interessante para a gente pensar bastante, né? Eu acho que quem está em casa vai começar a refletir. Uma das propostas aqui para a cidade, de maneira geral, ela tem um sistema matricial do sistema viário, né? Então, como as ruas foram implantadas muito estreitas de maneira geral, nós temos ruas de 7, 8, 9, 10. Hoje em dia o ideal é tudo ruas acima de 12 metros de largura, você tem uma caixa de 7, 2,5 de passeio para cada lado, mas só que como já está implantado, nós temos que achar uma alternativa. Uma sugestão que também não é minha, mas é uma situação que eu adotei aqui, até porque a pessoa me autorizou, é nós criarmos os corredores verdes, né, Marcos? E sempre que possível nós implantamos ruas de mão única, né? Dá para fazer em números binários, né? Pegar um exemplo de uma rua e a gente colocar para a sociedade, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar que é possível. A gente vai apresentar isso da seguinte forma: pegar uma rua e colocar mão única, estreitar a passagem do carro para no mínimo 3,50, que é a faixa de rolamento de uma rodovia federal. E o restante nós aproveitamos para fazer passeios, salvo as entradas de garagem e os bolsões de estacionamento, onde for possível fazer. E o restante, a ideia é a gente fazer a implantação de árvores, que sejam árvores que não sejam com enraizamento muito agressivo e nem que causem muita sujeira. Nós temos inúmeras árvores aí nativas que podem ser implantadas. A gente vai ter um sombreamento bastante importante, até os veículos que ficarem na rua, aqui no verão é uma temperatura bastante alta, vai haver um melhor conforto nesse sentido. Também ela serve de habitat de diversas espécies de animais, até algumas podem ser frutíferas, então é uma sugestão bastante interessante da gente fazer. Eu entendo que nós deveríamos fazer pelo menos algumas experiências na cidade. Vamos pegar uma experiência no centro, outra na meia praia, outra no Gravatal, outra aqui na Senhora das Graças, enfim. Cada bairro da cidade nós fazer uma rua, fazer uma experiência, eu acho que é saudável, isso não é um grande investimento, é um investimento razoável. Naturalmente que o ideal já seria fazer todo o sistema de implantação do esgoto sanitário, já para aquele trecho onde vai já fazer, melhorar, se for preciso, o esgoto pluvial. E também fazer todo o sistema de urbanização para que depois não precise ficar mexendo nessa rua, né? E a hora que implantar essas árvores, a gente já tem um ganho ambiental bastante importante, Marcos. Eu não sei o que você pensa a respeito, mas acho que é uma ideia que eu gosto muito. Eu sempre defendi uma cidade verde, né? E a questão da arborização das suas ruas e praças. Né? Sempre defendi essa ideia, sempre fui a favor e sempre serei a favor de existir mais verdes. Né? O que a gente percebe, por exemplo, que nem tu citou, né, de repente fazer vários binários, né, na cidade, até porque as ruas não têm padrão. Né? Nossa cidade ela tem um déficit muito grande de mobilidade urbana. Né? Hoje tu anda por uma rua da cidade, tu não sabe se tu está passando por um ponto turístico ou não,
Então a nossa cidade ela não tem placas informativas, ela tem as placas de trânsito nas suas ruas. Com deficiência, mas ela não tem nenhuma placa informativa dizendo se eu estou passando por algum lugar turístico ou algum ponto histórico. Ela não tem, a grande parte das vias não tem ciclovia padrão, né? E às vezes quando tem os carros estacionam por cima delas ou fazem suas manobras por cima delas, porque são entradas de garagem ou porque é próximo de uma loja, né? Então a arborização, né, junto com uma padronização do sistema viário, junto com um planejamento em mobilidade urbana, que a cidade tem um déficit muito grande nesse ponto, né, eu acredito que seja uma solução legal para atrair pessoas para a cidade. Hoje a cidade ela tem uma carência de turistas, né? A cidade não atrai, ela não tem o que a atraia. E quando eu falo em mobilidade urbana, por exemplo, nós temos um aeroporto. Quem desembarca no aeroporto não é para ficar em Navegantes. Ou vai aqui para a nossa cidade vizinha do lado esquerdo do rio, ou vai para a nossa cidade vizinha do lado direito, né? Mas nunca para ficar em Navegantes. Por quê? Porque Navegantes ela não oferece um sistema viário que possibilite a pessoa sair de um local com facilidade e chegar a outro local com facilidade. As nossas ruas, se você verificar, nem a nossa árvore símbolo existe nas nossas ruas, que é a quaresmeira. Isso é uma briga que às vezes eu tenho com a fundação, né, que a fundação tem as mudas e eu falo, plantem as quaresmeiras, para o pessoal conhecer o que é essa árvore símbolo, né? E a questão de plantar árvores frutíferas, eu acho excelente a ideia. Tem cidades no interior do Rio Grande do Sul que podem servir como exemplo, Santa Cruz, Rio Pardo, Cachoeira, enfim, várias cidades lá no Rio Grande do Sul, na rota da BR-290, que tu tem na avenida principal, ela é separada por um canteiro com árvores frutíferas. Tu come maçã, tu come pêssego, tu tá passeando pela rua, deu fome, tu colhe da árvore, né? Tu tá passeando pela rua, fazendo um Cooper, fazendo uma caminhada, cansou, tem uma quaresmeira, por exemplo, para fazer uma sombra e você descansar embaixo daquela quaresmeira, tomando uma água, curtindo o que a vida lhe oferece. É por isso que a gente sempre fala, tudo que se refere a desenvolvimento, ele está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente, tudo é aproveitado. Então, a ideia de arborização, ela é muito bem-vinda, né? Se um dia for implantada na cidade, eu serei o primeiro a aplaudir a ideia, né? E falo isso como pessoa que gosta de ver uma cidade arborizada. Gostaria de abordar um tema que para mim é bastante importante, não necessariamente muito novo, mas ele é que a energia fotovoltaica. O município, no meu modo de ver, Marcos, ele não pode atuar diretamente, salvo nas áreas públicas, né, nas construções públicas, mas ele pode intervir indiretamente para que todos os cidadãos adotem essa solução. Quem tiver possibilidade, naturalmente, quem tiver, e a grande maioria tem essa possibilidade, o município deve, no meu modo de ver, incentivar a geração de energia fotovoltaica ou até mesmo outras energias limpas, né? Tem uma possibilidade muito grande. Aqui, por exemplo, eu cito a questão industrial. Se vocês imaginar que em Navegantes nós temos seguramente mais de 200 mil metros de telhado de empresas construídas aqui, vocês imaginem, algumas já tem, tá? Só para saber, mas a grande mais de 90% não tem geração de energia fotovoltaica. O município pode e deve fazer parcerias no sentido que desde que beneficie de maneira geral o município, trazendo energia limpa, não diretamente, como eu falei, mas indiretamente ele oferecendo treinamento, apoiando pessoas que queiram desenvolver projetos de pesquisa. Ele pode intervir de várias maneiras. A questão da legislação do município pode ser revista nesse sentido, e acho que, como é uma coisa, assim, de certa forma, um pouco recente, ela precisa ser revista nesse sentido para que favoreça a implantação desse tipo de energia, Marcos. Eu não sei o que você pensa disso, mas eu penso nessa linha, que o município deve, tem por obrigação, incentivar, se possível, a geração de energia limpa. Eu defendo todo o sistema de energia limpa, né? Até para
para acabar com o sistema da energia energia fóssil, né, que a gente tem petróleo, enfim, as hidrelétricas. A energia solar, por exemplo, onde o município pode atuar? Ele pode atuar dando incentivo, né, incentivo tributário a todo morador que implantar em seu telhado painéis solares. Perfeito. Né? A empresa que entrar, que for se instalar, o município pode falar para ela, ó, entre e se instale, instale dispositivos economizadores de energia, né, e dá um incentivo tributário. Um morador que more aqui no centro ou que more no Gravatar, se ele colocar painel solar em sua casa, reduzindo o consumo da energia fornecida pela concessionária, ele pode receber um incentivo tributário, um desconto no IPTU, ou algo assim parecido, né? Ou mesmo o município, no momento que ele implantar, talvez num futuro próximo, um sistema habitacional, né, por causa que o déficit habitacional da cidade é muito grande, ele pode instalar nesse conjunto habitacional todos os telhados com energia limpa, né, que é a energia solar, e com o reuso de água também. Tu pode colocar nessas empresas que vão se instalar, ou até nas já instaladas, né? Vamos tomar, por exemplo, nós temos uma grande empresa aqui que emprega mais de 1000 funcionários. Ela pode instalar nos seus vestiários sistema hidráulico com aquecimento solar, economiza uma barbaridade de energia elétrica. A nossa energia é uma energia elétrica cara. Nós temos uma das energias elétricas vindas da fonte da concessionária, é muito cara. O sistema de energia limpa, que no nosso caso, por painéis solares, você reduz esse custo, né? E os próprios prédios públicos, eu acho que todos eles devem adotar o sistema de painéis solares. Como tu falou, nós temos um monte de telhado aí, né, que pode muito bem captar. E nós temos uma grande incidência de energia de luz solar aqui, né, principalmente entre o período do verão. Pode armazenar essa energia, né, para ela ser ocupada através de baterias de lítio, baterias e outros tipos de bateria, né? Tu pode armazenar ela. Outro ponto que também não poderíamos deixar de falar é da questão do reuso das águas. Só para vocês terem uma ideia, as construtoras de navegantes elas já estão adotando o reuso das águas nos condomínios residenciais mais recentes, né, para aproveitar essa água captada no telhado para lavação de áreas comuns, garagem, até mesmo para tem o caso do Gravatar que vai ser usado na piscina, água na piscina. Eu acho que é importante você depois faz o tratamento da água, naturalmente, a limpeza, né, mas é bem importante. Então já tem muita gente atuando. Os nossos empreendedores eles também têm essa preocupação, até porque mais na carteira de vendas deles, na medida que ele tiver um produto dessa natureza, é um agregado a mais que ele tem para valorizar o empreendimento, né? Então já está acontecendo. Uma outra solução que nós, os técnicos da Fundação, tem adotado, uma das formas de compensação ambiental para condomínios, esses condomínios maiores, a gente está pedindo, a legislação não exige, mas a gente está pedindo e os empreendedores têm concordado em fazer a implantação em áreas públicas. Então são medidas que a gente vai avançando ao longo do tempo, né? Mas é um outro tema bastante importante, né? Como eu disse, né? A água é a fonte da vida. Então é um bem que tu não pode desperdiçar. Você conseguindo fazer o reaproveitamento da água, o uso e o reuso, se tu conseguisse instalar, por exemplo, uma cisterna de 50 litros em cada residência, né? E essa cisterna fosse usada apenas para aquelas lavagens de carro que o pessoal faz com água potável, lavagem de quintal, né, lavagem das calçadas, né, que o pessoal usa muito água potável. Essa água, até a própria água da chuva, né, embora a gente não tenha muita incidência de chuva sobre a nossa cidade em determinados períodos, né, a gente tem certa estiagem em grande parte do ano, mas a água de chuva também ela pode ser reaproveitada para plantas, para limpeza de calçadas, limpeza até para limpeza pública, né? Quando, né? Você pode, quando a rua necessita que seja lavada, né?
principalmente em épocas que a gente tem festas aqui na nossa cidade, e isso se faz necessário, tu pode usar água não potável, mas água de reuso. Se você conseguir adotar, fazer com que as pessoas adotem o reuso da água, a ponto de economizar na torneira a água potável, o ganho não é só do consumidor, porque ele reduz na sua conta de água, né? O ganho é do município, o ganho é da cidade, porque hoje a cidade paga pelo tratamento de água potável e paga caro, né? E paga caro, e a nossa água não é de qualidade, infelizmente. Obrigado pelas contribuições, Marco, muito valiosas realmente nessa nossa live aqui. Agora eu vou entrar numa situação que é a questão da nossa Fundação do Meio Ambiente. No meu modo de ver, em sendo vereador da cidade, uma das nossas propostas é nós transformarmos a Fundação do Meio Ambiente de Navegantes, a FUMAN, em Instituto Municipal do Ambiente, o IMAM, com uma proposta para que o atendimento seja 100% digital. Ou seja, o empreendedor ou a pessoa que precisa da fundação, ela não precisa necessariamente, salvo alguma situação muito particular, para ir na fundação. Hoje em dia ela pode fazer tudo por meio digital. Os nossos processos, boa parte deles já estão sendo desenvolvidos em meio digital através de uma plataforma do IMA. Então a minha proposta para a fundação seria basicamente essa: nós mudarmos toda essa contextualização de fundação para instituto, e também para que ela atenda 100% digital os processos de maneira geral. Eu falo da FUMAN com algum conhecimento porque eu costumo ir na FUMAN pelo menos 2 vezes ao mês, né? Ou para conversar com a superintendente, ou para conversar com o procurador, né? E, bom, eu pelo menos sempre sou bem recebido dentro da FUMAN. Acho ainda que o sistema que existe lá dentro está falho, né? Ele precisa ser renovado, ser reordenado, né? A ideia de instituto ela é boa, né? E a mudança do nome também é bom, né? O MAN ali ele não cai muito bem, né? Porque ele dá uma denotação estranha para o que a FUMAN representa, né? Eu acho, inclusive, que ela tem encargos que não competem a ela. Eu vou dar um exemplo simples. Hoje nós temos aí a questão dos animais, né? Não vou nem entrar no mérito dos licenciamentos, porque como eu falei, né? Existe a lei e a lei tem que ser cumprida dentro daquilo, né? Pode ser facilitado, pode ser tudo via digital? Pode. Mas eu vou entrar no mérito das atribuições. Por exemplo, hoje a FUMAN ela divide o encargo da vigilância dos animais com a Secretaria de Saúde. Eu acho isso um absurdo, sabe? Eu acho que a FUMAN devia se ater aos problemas ambientais. Acredito que uma outra entidade ligada exclusivamente aos animais deveria ser feita com poder de fiscalização. Nós temos aí vários problemas relacionados a isso, né? Tirar também da atribuição da Secretaria de Saúde o que eu poderia dizer, poderia ser criado como eu falei, uma outra entidade que cuidasse só da causa animal, que não deixasse essa atribuição para a FUMAN, que a atribuição da FUMAN fosse apenas a questão dos licenciamentos, né, por meio digital, a questão da fiscalização de determinadas obrigações dos empreendedores, né, porque a FUMAN ela hoje está com déficit de funcionários e ela não tem capacidade técnica para atuar em todos esses ramos que ela é obrigada a atuar, embora tenha seus técnicos muito capazes. Eu não estou falando dos técnicos, eles são muito capazes, mas eles não podem se desdobrar em 10 para estar em 12, 10 lugares ao mesmo tempo, porque a cidade ela exige que uma fiscalização mais rígida, que a lei assim o exige, mas ela exige também que a parte burocrática ela seja dinâmica. Obrigado, Marcos. Nós já estamos nos encaminhando para o final, mas antes de concluir, é importantíssimo que cada um e cada uma reflita muito sobre esse processo. Note
a dificuldade que é quando você não tem um gestor de qualidade, principalmente na prefeitura, e também uma Câmara de Vereadores, que ela não pode se omitir dos problemas que estão acontecendo na Vega. Estamos passando por um momento muito grave, a questão da água. Eu já fiz uma live aqui exclusiva com esse tema para colocar a nossa proposta do nosso projeto que nós temos lá para captação no Rio Luiz Alves, especificamente na Ponte do Garovinha, de uma água de qualidade para abastecer nossa cidade com garantia de longo prazo e com custo muito abaixo do que o valor que nós pagamos a peso de ouro hoje para conseguir essa água de péssima qualidade. E ainda acontece mais esse problema grave essa semana aqui. Infelizmente estamos existe uma figura de prefeito, mas que nunca atuou. Sinceramente, eu acho que a única função dele é assinar os cheques lá e receber o pagamento. Desculpa a sinceridade, mas acho que está na hora da gente falar algumas verdades aqui. E eu não tenho nenhuma dificuldade de falar para quem quer que seja que o que está acontecendo aqui é um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque foi chamada a atenção, a gente esteve em reuniões, diversas reuniões, inclusive lá no próprio gabinete, com os secretários da pasta, da questão da água, as pessoas querendo que a coisa acontecesse, e o gestor não teve a capacidade, não teve a responsabilidade de tomar uma medida para que nós tivéssemos uma autonomia da água, um projeto que é viável, que tem todas as condições para acontecer na cidade. Lamento, mas o que está acontecendo na cidade de Navegantes é uma cidade sem um gestor, só com o cargo para dizer que é prefeito. Isso não basta, isso não... E digo mais até, afirmo às senhoras e senhores aqui, que essa gestão deu um prejuízo de mais de R$1 bilhão para a cidade. E eu provo isso com números, para quem quiser acompanhar, sentamos junto aí, eu coloco diversos projetos que foram parados, que não se desenvolveram, causando um prejuízo enorme. Por isso que é muito importante pensar no dia 15 agora, de novembro. Opção não falta, são 9 candidatos. Eu defendo aqui o professor Elke pela sua qualificação, pela sua energia, e a professora Laura de vice, uma mulher extraordinária, muito conhecida na cidade, nasceu aqui, se criou, todo mundo conhece ela no meio da educação. Eu estou me colocando como candidato a vereador aqui, para quem quiser avaliar, se entender que a gente tiver qualificação suficiente, tome essa postura e vote aí. No meu número está aí, 28028, né? E vamos agora até o dia 14 pedir voto aí na casa de vocês, de uma forma ou de outra, seja pelo meio digital aqui, pelos meios de comunicação que a gente dispõe, seja pessoalmente, que é o mais importante no meu modo de ver, mas não é possível chegar a todo mundo, e de alguma forma a gente quer ver se chega a todas as pessoas da cidade. Dito isso, naturalmente que ficou muitas coisas para serem discutidas aqui na questão do meio ambiente. Nós temos aqui um profissional que nós deveremos aproveitá-lo assim para ouvir, porque acho que a maior virtude de uma gestão pública é ouvir as pessoas, né? Especialmente as envolvidas no processo, né? E as qualificadas nem se fala. Por isso, Marcos, eu queria te agradecer muito aqui, pedir, se possível, fazer as tuas considerações finais, mas você fica à vontade, porque se precisar alongar, a gente alonga. Só que nós temos um propósito aqui de concluir a live de maneira geral em 1 hora, né? Então, se puder, te agradeço demais a presença aqui, foi muito válida no nosso entendimento, e fiquei muito feliz de ter recebido você aqui na minha casa. Não, eu que agradeço, né? E como eu falei no início, toda a oportunidade que a gente tem para falar do meio ambiente, a gente estará presente, né? Agradeço a acolhida, agradeço ao pessoal que esteve até agora acompanhando a live, né? E meu boa noite a todos. Muito bem, gostaria de mais uma vez agradecer a Maria Helena, que faz esse trabalho com a gente, muito qualificado. Muito obrigado, Maria Helena. Agradecer a cada um e a cada uma que nos acompanhou e que vão nos acompanhar ao longo dos próximos dias, porque isso tudo fica gravado, e depois, ao longo da semana, o nosso colega Marcelo faz um resumo da live e a gente coloca ela de maneira mais resumida para que todo mundo possa acompanhar.
Como eu falei, faltou muita coisa para a gente discutir, mas como o tema é limitado, eu acho que foi proveitoso. Uma boa noite a todos e uma ótima semana, e muitíssimo obrigado pela participação. Lote 28028, é o engenheiro Paulo para vereador. Seu voto de qualidade.